Porque aquilo que a gente constrói, primeiro tem que fazer sentido pra gente e não para as demais pessoas. Uma coisa que eu tava refletindo é a respeito do quanto a gente valoriza a opinião dos outros. Isso me lembra uma história de quando eu era pequeno e eu sempre fui muito criativo em relação a criar coisas diferentes e criar vídeos para o YouTube, editar imagens e coisas assim. E eu sempre criava coisas, publicava coisas, mas eu sempre voltava atrás, eu sempre apagava essas coisas que eu construía. E não por uma vontade própria de apagar essas coisas, mas muito por conta que eu pensava o que as outras pessoas estão pensando de mim. E isso foi um ponto que acabou meio que minando todos os projetos, né, que eu ia fazendo, porque eu nunca dava prosseguimento, porque eu sempre estava preocupado com aquilo que as outras pessoas estavam pensando a respeito. Só que hoje eu olho para trás e eu percebo que muitas das coisas que eu construí, que hoje eu gostaria de ver, né, como eu pensava, como eu construía, como eu utilizava a minha criatividade, essas coisas se perderam completamente e eu já não tenho mais acesso a isso. E pensando nisso, que eu percebi dois grandes pontos que agora me fazem novamente voltar a essa jornada de registrar as coisas, documentar o passo a passo. O primeiro ponto deles é, de fato, poder reviver os momentos especiais da nossa vida. Por exemplo, pensa lá quando tu entra na tua galeria para limpar algumas fotos, né, para remover, para limpar um pouco de espaço, e tu começa a reviver aquelas coisas que tu já passou, às vezes as fotos de uma viagem legal que tu fez, às vezes a foto de uma festa muito bacana que tu foi, os amigos, algumas pessoas que hoje em dia podem até não estar mais na tua vida, mas tu tem um leque de sentimentos que tu vai revivendo simplesmente por estar rolando a galeria, por estar revendo aquelas fotos, aqueles registros que tu fez. E se a gente consegue ter esse tanto de emoções dentro do registro, simplesmente do nosso celular, imagina se a gente pudesse ter um registro, né, desde os primeiros momentos da nossa vida. É como se a gente tivesse na nossa mão todos os aprendizados que a gente teve ao longo da vida, né? Todas as vezes que a gente quebrou a cara e que a gente aprendeu com aquilo. Esse é um dos pontos pelos quais eu acho interessante, né, passar a registrar. Obviamente que a gente não pode voltar no tempo e querer registrar as coisas que já passaram, mas a partir de hoje a gente consegue iniciar um processo de registro, e não um registro pensando nos outros, mas um registro pensando em nós mesmos. Porque aquilo que a gente constrói, primeiro tem que fazer sentido pra gente e não para as demais pessoas. E o segundo ponto que eu comentei, e esse talvez é o ponto mais importante e serve principalmente para quem está num projeto de médio e longo prazo, que é a sensação que a gente tem de progresso. É a gente poder olhar uns passos para trás e poder perceber de onde que a gente saiu e onde que a gente chegou. É olhar para muitas vezes aquilo que era o nosso desejo, aquilo que a gente não possuía e que muitas vezes hoje a gente possui e acha como algo tão comum e tão rotineiro que a gente passa muitas vezes a não dar valor para essas coisas, né? E poder perceber esse salto, poder perceber essa evolução, esse progresso, é uma das coisas que faz com que a gente se mantenha trilhando aquele caminho para alcançar o nosso objetivo, porque isso nos traz a recompensa, nos traz essa sensação de que, bom, eu estou no caminho correto, pois eu saí do ponto A para o ponto B e o ponto B é melhor do que o ponto A. Então eu preciso continuar caminhando para que eu consiga alcançar os outros objetivos que eu tenho na minha vida. Talvez esse seja o ponto mais importante, principalmente para quem está num projeto de médio a longo prazo, né? Talvez está estudando para um concurso, está estudando para o vestibular, às vezes já está na faculdade, mas falta muito tempo para se formar e poder registrar esse passo a passo, independente do que as outras pessoas vão achar, vai ser muito importante para que tu continue passo a passo evoluindo, passo a passo colocando um tijolo por dia e poder depois olhar para trás e saber que tudo aquilo que tu fez tá ali registrado. Tu pode revivenciar aquelas experiências e aquelas emoções que tu teve. E essa é uma questão que me surgiu mais recentemente, né? Eu fico triste de não ter pensado isso alguns anos atrás e poder
ter de fato registrado um passo a passo das coisas que eu venho fazendo, mas eu acho que a partir de hoje, e tendo ciência, tendo noção de que isso é importante, não só para nós às vezes, mas para as nossas próximas gerações, de perceber a forma como a gente via o mundo anteriormente e a forma como a gente vê atualmente, é talvez uma das coisas mais legais e que eu passei a valorizar nos últimos tempos. E se essa reflexão fez sentido para ti, me conta aí nos comentários e tamo junto, valeu!